E ele acha que ele sabe demais e ele para. Aí está o prejuízo. É verdade. Diz a palavra, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Quanto mais você conhece Deus, mais Ele se revela para você. Quanto mais você conhece Deus, mais Ele te usa. Quanto mais você conhece Deus, você tem liberdade de conversar com Ele. Uma pessoa que você conhece pouco, você fica com receio de conversar com Ele. Mas se uma pessoa que você tem intimidade com Ele, você pode conversar e dialogar. Assim é eu e você. Olha bem, se nós juntar esse versículo, conheçamos e prosseguimos com o Senhor, com o Provérbio 8,17, Deus falou assim: eu amo os que me amam. Olha bem, eu amo os que me amam, e os que me buscam me acham. Olha que coisa linda. Eu amo os que me amam, os que me buscam me acham. Então, irmãos, vamos guardar essa palavra em nosso coração. Oséias 6, versículo 3: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Mas se nós lemos o provérbio, fala assim, que a vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando, 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 até ser dia perfeito. Olha bem. Então, irmão, o homem e a mulher que deu lugar ao Espírito Santo, para Deus colocar no seu coração, eu vou ouvir de Deus, eu vou aprender do Senhor. Pode estar certo que você abriu seu coração para Deus operar na sua vida. Amém. Verdade. Você está dando condições e sabe, você está querendo aprender e Deus está correndo atrás de você querendo te ensinar. Não tem um problema aí, a fome, juntou a fome, a vontade de comer. Você entendeu? Se o ser humano está correndo atrás de Deus, mais Deus está correndo atrás de nós. É verdade. Olha bem. Em Lucas 19:10, alguém começou a perguntar: mas Senhor, o Senhor vai na casa de Zaqueu, um homem mentiroso, cobrador de impostos, torturando os outros? Jesus falou assim: o Filho de Deus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, irmãos, que maravilha nós estamos aqui nesse momento aprender a palavra de Deus. A coisa mais gostosa é você entrar no estudo com Deus, sentir a presença gloriosa do Senhor. Por quê? Porque o intérprete das Escrituras chama-se Espírito Santo. Você chegar em Israel agora, tem que ter um intérprete para te revelar as coisas lá e te dar aula lá sobre as coisas que o Senhor revela. E o intérprete das Escrituras é o Espírito Santo de Deus. Ele que revela. Amém? Amém. Vamos orar então? Amém. O pastor André vai orar para nós. Pai bendito de bondade e de misericórdia. Desta noite, Senhor. Abra o entendimento da palavra na nossa mente. Sim, meu Pai. Para nós aprender a tua palavra, Senhor. Abençoa cada um dos irmãos que entrou aqui hoje, Sim, Senhor. para aprender a tua palavra, Senhor. Abençoa cada um. Oh, meu Deus. Abra o entendimento da palavra na mente dele. Capacita ele, Senhor Deus. Reveste ele com a tua armadura. Sim, Senhor, Pai. em nome de Jesus, Pai. É conosco nesse momento, Pai. É no teu nome, Em nome Pai. de Jesus, nesse momento. Te pedimos e agradecemos. E eu te peço, Pai, em nome de Jesus, se eu entregar umas provas, Rafael não está aqui, Luciano não está, e Valdemir não está, e Roberto não está, e Joelma não está, e Haroldo não está, Tá aqui. Chegou. e Alice não está. Tá bom, vem que chegou. Alice não está, Sérgio não está, e Gonçalo não está trabalhando. Vamos à frente. Joel não está. Clomar não está. Tá bom. Henrique está. Graças a Deus. São várias matérias, estou entregando, já está tudo em boletim, está tudo em arquivo já, tá vendo?
Valdemir não está. Estou guardando aqui para ele chegar, né? Luciano vai chegar. E Elenai chegou. André Vicente chegou. Valquinete chegou. Obrigada. Ótimo. Vou aprender mais. E aí, engraçado, né? Deu certo aí, irmão? Graças a Deus. Irmãos, não chegou os demais, eu estou dando um tempinho para eles chegar. Mas não chegou, nós vamos prosseguir. Os irmãos sabem, nós estamos fazendo os livros poéticos. Ouça bem aqui. Todo mundo sabe que os poetas são 5 livros: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Amém? Nós já fizemos Jó, já fizemos Salmo, não vou falar um pouco sobre Provérbio hoje. Tá bem? Mas eu queria falar uma coisinha de Provérbios só para nós degustar. Degustar é você chegar numa mesa cheia de coisa gostosa e não está na hora ainda não. Você pega só umas coisinhas e tira um gosto ali para esperar a hora forte. Né? Amém? Então vamos lá. Normalmente, alguém diz assim: vamos ler Provérbios de Salomão. Por que as pessoas dizem isso? Porque foi ele que escreveu? Está chegando lá. Porque, lê o capítulo 1, versículo 1. Por que o pessoal diz isso? Capítulo 1, versículo 1. Provérbios de Capítulo 1, versículo 1. Provérbios de Salomão, filho de Davi. Amém. Israel. Normalmente, a pessoa fala assim: eu vou ler o livro de Provérbios de Salomão. Tá bem? Amém. Porque está escrito aí assim. Pode ser. Sim. Porque provérbio a palavra provérbio, então, fala de sabedoria. É o livro da sapiência. Os sapienciais. O que é sapiência? Sabedoria. Tá bem? Então é o livro de sabedoria. Mas por quê? Por quê? Porque o livro de sabedoria, o livro de provérbios, vai dizer sabedoria. Será que esse homem é sábio, sim? Abre sua Bíblia em 1 Reis. Estou só degustando com você, que não entra na matéria, tá bem? 1 Reis, capítulo 4, versículo 9 a 11. Capítulo 4. Versículo 9 a 11 para ler. 1 Reis. Não, 1 Reis 3, 9 a 11. 3, 9 a 11, para ler. Dá 9 a 11, né? Dá, pois, ao teu servo coração compreensível, para julgar o teu povo, para que compreendentemente discerna entre o bem e o mal. Antes de você prosseguir, o irmão Roberto está lendo o seguinte: que um homem chamado Salomão orou a Deus e falou: Senhor, dá-me sabedoria para me conduzir o povo, teu povo. O povo de Israel pediu a Deus sabedoria. Prossegue a leitura. Prossegue, não sabe? Entre o bem e o mal. Acha a palavra mal aí? Pois Prossegue. quem poderia julgar a este grande povo? Essas palavras agradaram ao Senhor por haver Salomão pedido tal coisa. Disse-lhe Deus: já que pediste estas coisas e não pediste
longevidade, nem riquezas, nem a morte de teus inimigos, mas pediste entendimento para discernires o que é justo. Olha bem, Deus agradou de pedir sabedoria para dirigir o povo de Deus. Deus falou, um homem sendo carne, um ser humano sendo carne, ele ia pensar em dinheiro, ia pensar em fama, ia pensar em honra, ele não quis nada disso. Ele pediu ao Senhor sabedoria, e Deus agradou dele. Aí Deus fez de Salomão o homem mais sábio do mundo. Tá bom? Amém. Confirma isso aí mesmo em Provérbio, aí mesmo 1 Reis 4, 29 a 30, a 31. Aí mesmo. 29, 4, 29. 29 a 31, falei. E deu Deus a Salomão sabedoria, e muitíssimo entendimento, e largueza de coração como a areia que está na praia do mar. Olha bem, Deus sabedoria, ele foi o homem mais sábio do mundo. A Maria Nela prosseguir a leitura aí, que vai falar também de 3 homens menos sábios que ele. Então nós vamos entender agora o mais sábio do mundo e os 3 menos sábios. Continua a leitura. E era a sabedoria de Salomão maior do que a sabedoria de todos os do Oriente. Então acabei de falar, o homem mais sábio do mundo. Continua. E era ele ainda mais sábio do que todos os homens, e do que Etã, Ezraíta, e do que Emã e Calcol, e Darda, filhos de Maó. Aí você leu até 31. Então leu outra vez, aprender esse nome aí, desses homens aí, os 3 menos sábios. Os 3... E era Salomão. Vai. E era ele ainda mais sábio do que todos os homens, e do que Etã, Quetan, vai. e do que Emã, Vai. e Calcol e Darda. Então está aí os homens menos sábios que ele. Por isso fala Provérbio de Salomão. O livro da sapiência, o livro da sabedoria. Tá bem, irmão? Mas eu quero que vocês vamos estudar junto aqui um pouquinho. Vamos falar. Eu falei que está falando, vou ler o livro do Provérbio de Salomão. Fala que é tudo de Salomão, mas tem alguns pontos no livro de Provérbio que não foi Salomão que escreveu. Outros também falaram alguma coisa. Então, você leu no capítulo 1, versículo 1 de Provérbio, falou que o Provérbio é de Salomão. Não é verdade? Mas falou também de um grupo de pessoas anônimas que ajudou a escrever também. Lê o capítulo 22 de Provérbios 17 a seguir. Capítulo 22 de Provérbios 17. Inclina o teu ouvido e ouve as palavras dos sábios, e aplica o teu coração a mim. Sim, em cima do 17 tem um título aí. Breves discursos morais do sábio acerca de vários assuntos. Então tinha as pessoas sábias que ajudaram também, contribuíram também para escrever. 22, 17. Até 28, porque não dá tempo de ler tudo, tá bom? Só mostrando. Mas também ajudou a escrever um homem chamado Agur e outro chamado Rei Lemuel. Tá onde? Capítulo 31. Acha lá 31. 30. O capítulo 30, lê o título do 30. Lê o título do 30. As palavras de Agur. Amém. Então Agur, então tá aí, Agur escreveu esse provérbio aí, tá bem? Durante a matéria vamos estudar sobre esse assunto. E o Rei Lemuel, capítulo 31, lê o título para mim. Conselhos para o rei Lemuel. Amém. É dado por sua mãe e seu filho. Amém? Então vamos ver isso aí. Pessoas participaram também para escrever o livro de Provérbio. Mas muitos livros de teologia fala Provérbio, Agur
e o rei Lemuel. O rei Lemuel. Por quê? Porque o rei Lemuel. Não sei se vocês já ouviram falar que o povo de Israel, quando estava caminhando no deserto, teve sede. Você lembra disso? E foi uma brigona querendo matar Moisés. Então, são Águas de Meribá. Então, esse rei Lemuel era um rei de uma cidade chamada Massá, que era lá perto das Águas de Meribá. Tá bem? Isso não importa. Só porque falei rei aqui. Então, para rei da onde, pastor? Estou falando rei de Massá. Tá bem? Então, o seguinte. Mas... De Massá, né? É rei de Massá, com 2 S. Obrigada. Vamos à frente aqui. A palavra Agur no hebraico quer dizer cobrador ou colecionador. Agur no hebraico quer dizer cobrador ou colecionador. Faz coleção. Cobrador, né? É cobrador? Cobrador ou coletor, uma coisa E assim. colecionador? E O que colecionador. tem a ver um com o outro? É porque isso aqui, ele colecionava sabedorias. São homens que Deus usou. Deus exigia deles sabedoria. Não sei se vocês já teve conhecimento de alguém que era pessoa que ama o estudo, dedica. Tem pessoa que dedica a ser próximo de Deus. Exigia dele. Eu estou tentando aprender alguma coisa, não é verdade? Vamos lá. Mas o que quer dizer Lemuel no hebraico? Dedicado a Deus. Agur quer dizer o que no hebraico? Cobrador ou colecionador. É o que? Coleção. Agur. Agur no hebraico quer dizer isso. Agur. E o... Terminaram? Cobrador o quê? O Do colecionador. colecionador. E o outro que o pastor falou? E Lemuel no hebraico? Dedicado a Deus. Lemuel. Dedicado a Deus. E Salomão no hebraico? Pacífico. Vocês se lembram? Salomão pediu sabedoria a Deus, não pediu? Sabedoria. Não. Salomão é pacífico. Pacífico. Aqui. Vocês se lembram que Salomão pediu sabedoria a Deus, né? Vou só falar assim rápido, por cima. Vocês se lembram, não sei se vocês ouviram falar já, que 2 mulheres de vida irregular, ou seja, uma mulher de prostituição, estava dormindo, cada um tinha seus filhos. Uma com sono, rolou na cama à noite, prendeu e prensou o filho e matou. Viu falar sobre isso? Eu já vi, já. Aí o seguinte, o que a mulher fez? Acordou à noite, o menino estava morto debaixo dela. Ela pegou o menino morto, Foi no lugar dela. levou, colocou no cantinho da colega dela, pegou o vivo da outra, colocou no cantinho dela, abraçou e está dormindo de mentira. Aí no outro dia a mulher levantou e falou: esse menino morto não é meu não. Eu conheci meu filho, meu filho, não, esse é meu, esse não é, vão levar para o rei. Mas o rei pediu sabedoria a Deus, era mais sábio do mundo. Aí foi as 2 mulheres. Um morto. E falou: meu, não, meu. Aí ele falou assim: tá bom, resolver esse problema agora, quer ver? Soldado, traz uma espada aí, eu vou cortar esse menino vivo no meio e vou dar uma banda para cada uma. Sabedoria. Aí é que era a mãe desceu lá e falou assim, descendo, ela falou assim: eu prefiro que deu meu filho para ela vivo do que ver meu filho morto. E a outra falou assim: se for para dar para ela, corta ele mesmo no meio. Falou: então você é mentiroso. Que mãe conhece a mãe. Tá vendo? Tá vendo?
foi Davi, né? Não foi Salomão. Tudo bem. Vamos à frente. Estou dando uma abertura no provérbio, no assunto, para vocês começarem a entrar no assunto. Então, o tema de provérbio é sabedoria. Fala sobre sabedoria, de modo geral, né? Vamos entrar aqui melhor na matéria. Vamos entrar na matéria. Então nós estamos na página quanto? 63. 63 começa provérbio. Amém? Lê para nós aí, meu irmão. Aqui, ó. 63. Para mim é 59. Ah, por isso tem esse problema. É depois da prova de. Depois do exercício. Depois do exercício de salmo. Pode ler para mim, por favor. Um provérbio é uma pequena frase que expressa uma experiência de vida. Então guarde isso aí, não pode cair na prova. Um provérbio é uma experiência, um provérbio é uma pequena frase que expressa uma experiência de vida. Continua, meu irmão. Certo. Okay. O livro de Provérbios é de sabedoria prática, pois trata de assuntos da moral, do bom senso, da maneira correta de proceder e de religião. Amém. Prossegue no ponto 1. Mensagem e conteúdo. Sua mensagem revela a maneira de pensar dos antigos mestres israelitas e o que as pessoas sábias fazem em certas situações. O que as pessoas sábias fazem em certas situações? Irmão, nós servimos a Deus. Vamos pedir sabedoria em tudo para nós? Pedir a Deus sabedoria? A Bíblia falou, quem tem falta de sabedoria, pede a Deus que Ele dá. Entendeu? A mulher tem que pedir sabedoria para ser uma esposa virtuosa. O homem ora a Deus para ser um esposo vitorioso, um esposo virtuoso, que vai compreender ser esposo. Se você é um chefe, você vai pedir sabedoria para conduzir a sua equipe da melhor maneira possível. Não é verdade? Se você quer aprender de Deus, pede a Deus sabedoria, que vai te revelar muitas coisas maravilhosas. Então, tudo pede a Deus sabedoria. Eu fiz uma coisa quando eu fui em Israel. Eu dediquei 30 dias em oração. Falei com Deus, eu não sou turista e não vou passear em Israel. Porque ver as coisas lá todos veem. Os olhos físicos veem. E eu quero que o Senhor revele o mistério que está por dentro e por trás daquilo. Eu queria conhecer o invisível que só Deus conhece, mas Ele revela. Por que eu estou dizendo isso aqui? No dia que você for também, pede a Deus fazer isso para você, sabedoria, para Deus revelar o que está oculto. A coisa mais gostosa é você estar no mistério. Pastor, até isso na Bíblia, uma pessoa vendo, você e seu colega conseguem olhar para uma coisa, os dois, e você vê mais do que ele. Não é porque o outro é meio cego, não. É porque o outro é bom de vista também. É. Eu me lembro que um dia, Samuel estava em Dotã. Eliseu estava em Dotã, não é Samuel não. Eliseu estava em Dotã. E levantou de manhã ele e o co-pastor dele, Geazi.
Geazi saiu lá de fora e voltou quase chorando e falou: Eliseu, nós estamos perdidos. Por quê? Está em volta de nós um exército da Síria. Não tem jeito de sair, vamos morrer agora. Geazi só via a morte. Aí Eliseu falou: não, estão perdidos, não estão mortos nada. Não estão perdidos nem mortos. É bom a coisa. Ele falou: está ruim esse homem. Um estava chorando disse que estava morto. Outro falou: está bom. Aí ele falou assim: mas não está vendo o exército assim em volta de nós? Então eu vou orar para você, para que você entre no meu mistério que eu estou vendo. Aí orou para Geazi: Senhor, abra os olhos desse moço para que ele veja. Ele estava vendo. Quando terminou a oração, ele falou: graças a Deus, nós estamos protegidos também. O fraco ficou forte. Porque entre o exército da Síria e nós, tem um exército de carros e cavaleiros de fogo. É triste, irmão. Ficar vivendo neste mundo só vendo a carne, sofre muito. Tem que ver no domínio do Espírito para você entender o quanto Deus é grande. Quando a pessoa está triste, o quanto Deus te ama. Quando a pessoa está em perigo, o quanto Deus te protege. Quando você está enfermo, o quanto Ele é o médico dos médicos. Então é uma maravilha a pessoa entender esse mistério. E a gente, se algum dia vocês forem a Israel, faz história a Deus, para Deus revelar coisas, você sentir a grandeza, coisas que muitos não estão vendo, você vai ver e sentir. A maravilha do céu. Jesus é bom. Na página seguinte aí está escrito assim: conselho ao rei e mais escura aí, irmão. Conselho ao rei. Pode ler esse pedacinho para mim. Conselhos ao rei e à esposa ideal. Vai. No princípio do livro está a condição básica para alcançar a sabedoria. Primeiro é temer a Deus. Pronto. Como é que eu adquiro sabedoria? Temer a Deus. Entendeu? Por isso que eu acabei de ler na abertura da reunião nesta noite, eu li Oséias 6,3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Porque eu considero, na minha exposição frágil, como uma fogueira, um fogo. Quanto mais você chega mais perto, mais calor você sente. Então, e a palavra de Deus falou assim: chegai a mim e eu chegarei a vós. Mas pode ler, irmão Roberto, o 3 aí. Autores. São vários autores do livro de Provérbios, sendo Salomão o seu principal autor. Versículo 1, capítulo 1, versículo 1. Amém. Mas por que não é um contraste? Não é um contraste, falou no início em 1:1, falou que Salomão, provérbio de Salomão, e agora em falar que são vários autores. É igual quando a pessoa vai pregar sobre Salmo, fala assim: eu vou ler aqui o livro do salmista Davi, o livro do salmista Davi. E muito cuidado com isso, porque nós estamos aprendendo na aula passada, que tem Salmo que é de Salomão, 72, 127 é de Salomão. Davi escreveu a maior parte do Salmo, mas tem Salmo de Salomão, tem Salmo de Moisés, e tem vários salmos de várias pessoas. Se você entra no Salmo 37, no Salmo 27 diz o profeta, diz o salmista Davi. No Salmo 27. Aí é bom você ler o título primeiro, se é de Davi, aí você pode falar. Pois é. Amém? Porque vem Salmo de Asaf e de outros mais. Falou aqui o primeiro pontinho preto aí, irmão, lê para mim. Primeiro pontinho, os homens. Primeiro pontinho, os homens
de Ezequias, de 716 a 687 a.C., sábios transcreveram e trabalharam na edição de Provérbios. Olha bem. Transcreveram, trabalharam e transcreveram. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Tem muita escola de teologia que atribui o livro de Provérbios a Salomão, Agur e o rei Lemuel. Só esses três. Salomão, Agur e o rei Lemuel. Porque na verdade, o irmão coloquei como aqui, porque na verdade esse menino aqui, eles transcreveram, mas não foi o autor direto. E, embora o irmão aqui colocou como autor direto, o autor, minha obrigação é ensinar vocês o certo. Está bem? Se alguém pega uma cópia de alguma coisa e refaz ele, eu quero ver o autor principal. Amém? Segundo pontinho. Um grupo de sábios anônimos escreveu os provérbios inseridos no capítulo 22, versículo 17 ao 28. Então, olha bem. Diz aqui o irmão Roberto, diz que escreveu. Agora, escrever uma coisa. Agora, ser o autor. Porque usava muito naquela época a pessoa ditava e o outro escrevia. Ou seja, nessa digitar e escrever, quem é o verdadeiro autor é quem está ditando. Quem está ditando. Quem está escrevendo não conta Exatamente. tanto. É igual a Bíblia. É Deus que dita. E os homens de Deus. É igual quem fala assim, mas quem escreveu a Bíblia é homem. Homem de Deus inspirado pelo Espírito Santo. Deus falava isso. Pastor, então neste caso, se aparecer na prova, ou Se aparecer na prova, os autores, se aparecer, quem que é os autores? qual é a forma? Aí você coloca Salomão, Agur, rei Lemuel, autores anônimos, E o circuito de sal? Ou não é? não precisa. E fala o seguinte, e você fala, e os anônimos, e os homens de Ezequias. Não vou ler agora. Lê aí, irmão, os homens de Ezequias, está aí? Está no ponto. Os dois autores não israelitas. Primeiro, pode ser este? Vai. Os dois autores não israelitas, que são citados no livro de Provérbios: Agur, filho de Jaque, no capítulo 30, versículo 1, e o rei Lemuel, no capítulo 31, versículo 1 a 9. Sim, continua. Data. Os capítulos de 1 a 9 não têm data, porém existia um precedente oriental, antiquíssimo que justificaria o fato de Salomão os antepor por uma introdução aos provérbios principais. Os poemas de Agur, de Lemuel e da esposa virtuosa não têm data conhecida, mas poderiam ter sido acrescentados anteriormente, no tempo de Ezequias, ou talvez em data posterior. Assim, a data mais antiga para o livro de Provérbios seria no reinado de Ezequias, imediatamente depois do ano 700 a.C. Amém, tá bom. Tudo bem. Tá frente. Vamos no 6, no número 6 aí, onde fala destinatários. Pode ler. Possivelmente a Roboão, filho de Salomão. Capítulo 1, versículo 8, e o capítulo 2, versículo 1, a todos os filhos de Israel, no capítulo 4 e versículo 1. Na verdade, os provérbios são muito importantes para toda a raça humana. Então foi destinado a Roboão, filho de Salomão, a todo israelita e para todos nós, para todos os povos da terra. Tá bem? Mas eu queria que vocês abrissem para mim Provérbio 31 de sua vida. Aprendei.
Conselhos. Ah, não, pera um pouquinho. Olha bem. Abriram? Amém. Versículo 10, tem uma letrinha aí? Tem. O que está escrito aí? Alé. Tá aí? Tá. O que é isso aí? São 22 letras do alfabeto hebraico. O alfabeto hebraico tem 22 letras. No 31, 10? É. Tem escrito aí Alé, depois tem Bet, Vê se tem pra frente. Tem não? Dalet. Provérbio? Provérbio? Acaba então. 10. É. Isso aqui é o mesmo Tem não? que no Depois Salmo tem uma 119 nota que fala, no 5:10, e no Salmo 119. o erro registrado em nosso alfabeto. Amém. A Então, única coisa que tem são 22 letras. Aqui na minha tem a A sua tem a letra M. São 22 letras. Só a letra M. Estica o pescoço para cá, quem não tem. Então, o 10, cadê o 10? Tá vendo aqui? Tem. Olha, aqui. Tem o Salmo 119, o Salmo 69. Então isso aí são 20, vai lendo para frente aí. Tá. 22 letras do alfabeto hebraico, tá bom? Quando alguém montar, o que é isso? Alep, Bet, tá e tal. Você fala, são 22 letras do alfabeto hebraico, tá bem? Onde vocês vão achar isso também? Onde vocês vão achar? Na verdade, eu sou da Salmo. No livro de Lamentação e no Salmo 119. Ô, pastor Santana, Sim. esse Alep, Bet, isso tudo é Lamentação, alfabeto hebraico. O alfabeto hebraico. Primeira letra são 22 letras. Alfabeto hebraico. Mas o Salmo 119 está dividido também em letra? Tá. Alfabeto hebraico. Vamos também lá em Lamentação. Depois de Jeremias tem Lamentação. Vamos lá. Eu já vi, mas não sabia o que era isso daqui. Eu estava querendo usar um pouco de escrever. Por isso que é bom nós fazer esse tempo, nós aprendemos, na verdade. Pois Ó, é. professor, mas onde é que está a letrinha? Hein? Elas falam. Esse Alep, irmão, tá escrito na frente, antes do Nem salmo. todas as versões têm. Se calhar deve ser mais longe do estudo. Ah, sim, sim. Lamentação. Lamentação não tem. Eu não sei. Na minha tem. Na dela tem, na Na minha dele tem tem. até Quase 22. todas têm. Lamentação está separada, vai dar trechinho. Mas, ô pastor, Lamentações tem no 1, Mas tem eu no vou. 2, Nem no esboço embaixo, tem no não tem. 3, Nem no esboço. 4. Faz uma Vai no capítulo 3 você vê. Tem, Lamentações tem do 1 ao 3. Lamentações do que do? Ó, no capítulo 2 tem também a letra. É a primeira letra. O quarto Beta, a também segunda letra, são tem. 22 letras. Olha lá, Lamentações. Amém? Capítulo 2, capítulo 3, pode procurar aí. Mas lá no Salmo. Não, no provérbio? Aqui, 31, 31, Tan, Aleph. tan. Aleph é o primeiro. Primeiro, segundo, terceiro. São 22 letras. Aonde que está isso? Em 2 linhas no seu livro, antes de chegar no 6. 2 linhas no seu livro, antes de chegar no 6. Está escrito aí, antes de chegar no 6, 2 linhas. Está falando que é 22 letras? Lê para mim aí. É, a página é 68. 68 ou 64 conforme. É, acha aí. Que é composto por 22 letras. Entenderam? Ah, já achei aqui. A nossa não tem, não. Tá escrito aí, irmão, bem assim. 5, 6, cadê o 6? Cadê Página o 6? 64. 6, 2 linhas. Começa aí, ó. Vai. O elogio da esposa do ar e a ordem alfabética. Vai. É a ordem alfabética, a primeira palavra de cada versículo começa com uma letra do alfabeto hebraico, que é composto por 22 letras. Pronto, acabou. Então, se alguém perguntar para Você tem que vocês, sublinhar, ó, pastor. não, mas só que vocês é para sublinhar. Se alguém perguntar a vocês, essa letrinha que vem no Salmo 119, essa letrinha que vem em Provérbio 31, essa letrinha que vem em Lamentação, vocês vão falar, são 22 letras do alfabeto hebraico. Amém, meu irmão? Sim, minha irmã? Como é que eu encontro essa palavra? Nem todas as versões têm. A minha livro, essa palavra.
Todas as versões têm. Minha também não tem. É a edição. Então, Como é que isso é possível? não, é só pegar a edição e isso aqui. Aqui. Vê aqui. Esse aqui. Primeira letra. Segunda letra. Terceira letra. São 22 letras alfabéticas aí, tá vendo? É mesmo palavra. Oi, irmã, senta cá, né? Tem um lugarzinho pra você esperando você chegar? Também essa diferença. São problemas. Amém, meu irmão? Então, vamos guardar bem o que Deus está nos ensinando. Tá aí o fruto do CTE, hein? Não sabia disso. O quê? Essas 22 letras do Não, Você não sabe o que você pega. se analisar, Não tem isso, viu? tem 35 anos. Não. Tem 35 anos que eu estou comendo Bíblia. Toda vez que eu encontro na Bíblia, eu estou aprendendo uma coisa nova. Pastor Santana, e esse é o alfabeto que ficava na frente, é o fluidificador? Não, deixa eu te falar uma coisa. Simplesmente é como você numerasse. Olha, numera 20 para mim. 1, 2, 3, 4, 5, até 20. Ou seja, A, B, C, D, E, F, G, H. Aí numerado no letra do alfabeto hebraico. 20 do alfabeto do alfabeto hebraico. Amém, meu irmão? 22 letras. Não. Irmão, e A vossa é 23, tem capa W, Y, então deu para nós guardar, né, irmão? O homem mais sábio do mundo? Salomão? Amém? Pediu a quem? A Deus. Nós precisamos ter, irmão, você viver esse mundo hoje. Pede sabedoria a Deus por tudo. Você sabe que o ser humano ele erra mais? O ser humano erra mais, sabe onde? É nas coisas fáceis. Ah, não. Um engenheiro vai fazer um projeto de vício, um projeto de vício e perde noite de sono e faz tudo bonito. Mas quando o projetinho para isso aí, faz isso aí, cara. Na vida espiritual é também assim. Aí eu sou crente mesmo, então não tem nem orando, sabe? Então nem orando, ele vai indo assim, as coisinhas pegando no caminho. Porque quando ele está buscando a Deus, Deus é com ele, ele vence mais fácil. Então, esse Salomão, ele foi tão sábio que eu quero que você abra sua Bíblia. Em 1 Reis 4:32, ele escreveu 3.000 provérbios e 1.005 cânticos. 1 Reis 4:32, ele escreveu 3.000 provérbios e 1.005 cânticos. Compôs 3.000 provérbios, 25 cânticos. E 1.005. Quantos provérbios? Lê aí, Isso, 3 provérbios foram os seus campos. Por que isso, irmão? 1 Reis, achou, irmão? 1 Reis 4:32, já veio? 4:32. E disse 3.000 provérbios foram seus cânticos 1.005. 3.000 provérbios. Eu sou 300 anos. Ô, irmão, uma coisa dessa, Deus está falando comigo, com você. Vamos pedir a Deus sabedoria para vencer. Amém? Você começa a ver coisas que os outros não estão vendo. Você sabe que a pessoa tem intimidade com Deus, Deus tem conversa com ele. Isso é o dom da sabedoria, não é? É? Fala depois. Exatamente.
Porque essa sabedoria do dom, ela vem de Deus, só tem que buscar lá. Agora, buscar pão na farmácia não vai achar mesmo. Então, quem quiser buscar sabedoria, vai no dom de sabedoria. A Bíblia diz, peça a Deus que lhe dá. Então, que maravilha. Mas, é tão importante isso para nós, irmão, para nós saber vencer. Tem pessoas que perderam o casamento por falta de sabedoria de Deus para ser um bom esposo. Tem esposa que perdeu o casamento por falta de sabedoria de Deus para ser uma esposa virtuosa. Tem pessoas que perderam a empresa que tinha, não pediu sabedoria para gerir a empresa. Tem pessoa que foi crente tantos anos, desviou e está fazendo coisa terrível. Foi crente, nunca aproximou de Deus para conhecer os mistérios de Deus. No Salmo 25, versículo 14, Deus falou assim: o segredo do Senhor é para aqueles que eu estou lendo. O segredo do Senhor é para aqueles que o temem, e o Senhor é para saber o seu conserto. Olha bem, Deus tem segredo só para quem teme a Ele. Olha bem, 25, 14. Em Amós 3,7, Deus falou assim: eu não faço coisa alguma sem antes comunicar o segredo a meus servos, meus santos profetas. Deus falou: eu não faço nada sem antes avisar. Ô pastor, me mostra então ele avisando. É só você ir em sua casa em Gênesis, capítulo 6, Gênesis 6. Olha bem, Gênesis 6 tem um segredinho aí. Olha Deus comunicando segredo. No versículo 13, Gênesis 6, 13, tem um título aí. Então disse Deus a Não, peraí, meu título. Deus anuncia o dilúvio. Amém. Eu gosto assim mesmo. Eu gosto de falar uma coisa mesmo, hein? Amém. Ai, Deus grande, hein? Olha bem. Então Deus contou um segredo, não contou? Contou. Tem um título aí? Deus anuncia o dilúvio. Todo mundo, tudo na farra, ninguém sabia nada. 6,13. O título 6,13. Aí, ninguém sabia de nada. Deus veio e conversou com o pregoeiro da justiça. Noé falou: Noé, eu não aguento mais. O Roberto vai ver agora, não vou falar, tá? Não aguento mais, Noé. O que aconteceu? A terra está perversa, cheia de violência. E eu faço de tudo para ajudar esse povo. Ele não quer ajuda. Sou um mal perverso. O único jeito é matar todo mundo e começar uma geração nova. A Noé falou assim: Senhor, e eu e minha velha? E eu e minha esposa? Mas eu tenho 3 filhos também e 3 noras. Falou: tá bom. Então vocês vão fazer uma arca. Vai entrar você, sua esposa, 100 cão e Jafé, 3 filhos, com 3 noras, deu 8. Mas tem uma coisa: faz a árvore de madeira de golfe, uma madeira molinha de fazer violão, cipreste, que é ali para falar isso. Faz de 300 côvados, 50 côvados e tal na porta. E o importante é que toda pessoa que tem a Deus, tem comunhão com Deus, ele é obediente. Ele é obediente. Porque se alguém fala: pastor, a árvore subiu porque veio o dilúvio, não. Mas não é porque veio o dilúvio, não. Não é porque veio o dilúvio. Quer ver por quê? Subiu? Quando puder, faz a leitura para nós. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábuas de cipreste. Nela farás compartimento e as calafetarás o betume, por dentro e por fora. Deste modo a farás de 300 côvados. Para aí. 300 côvados o comprimento. Pastor, como é que eu sei o comprimento da arca? 44,4 vezes 300. 44,4 é um côvado.
Tá vendo? Não. 44,4. Tá bom? Tinha lugar naquela época que tinha pouco de 50, mas nesse texto aí é 44,4 centímetros, quase meio metro. Tá bom? Era medido do... 133. Não, porque tem gente que é maior, que menor. Não tinha isso também, Tinha medida de palma, tinha medida de palma, mas isso aí era uma medida muito antiga, tinha muita diferença. Tá? Então o côvado é 44,4. Tudo bem? Deixa eu correr aqui. 44,4. 4, 4, 4, 3 vezes 4, 3 vezes 3, 3 vezes 4, 12, 3 vezes 4, 12, e 1, 3, 3 vezes 4, 12, e 1, 13. Deu 133,2. Bem? Pronto. Continue aí. Pastor, a Bíblia dele é diferente, tem mais. Qual é a cronológica sua? A Bíblia tem 145. Não, mas foi o seguinte. 135. Eu acabei frisando aqui que tinha povo naquela época, tinha povo de 48, tinha lugar que era doidão, que tinha até povo de 57 centímetros. Mas toda vez que você for pronunciar uma coisa, você vem no original do texto que você vai pregar sobre ele. É a mesma coisa. Se eu vou pregar sobre um tema que tem variações, eu vou no original dele. Então aí é 44,4 centímetros. Continua a leitura da área. Ô, pastor Santana, e esses côvados todos dá aqui total de metros? Tá aqui. Deu quanto aí, só quanto, irmão? 133,200. 133 metros e 200 centímetros. Tá bem? Continua, a largura. Será o comprimento de 50, a largura e a altura de 30. Não, pera aí, vamos no 50 primeiro. 44,4 vezes 50, 5 vezes 4, 20, 5 vezes 4, 20, 22, 5 vezes 4, 20, 22. Tá bem? 22,20. Tá bem? Continua, irmão. Deus dá pra mim, mas te deu braço, tá bom demais. Isso eu passo lá, porque só pega meu telefone. Vai, irmão. Amém. Pronto. Próximo. Não vou falar mais. Você viu aí? Você faz, ele falou, Senhor, eu vou fazer do jeitinho que o Senhor pediu. É uma porta só. Se continuar lendo, é 3 andares. Se fizesse de 2, não subia? Se fizesse, não. Isso é uma loucura, um negócio grande, 133 metros, colocar uma porta só, colocar logo 4, fica melhor, não fica? Não subia. Porque aquela porta simbolizava hoje Cristo que vai tirar nós desse mundo podre. E ele falou em João 10, 9, eu sou a porta, quem entrar por mim salvar-se-á. A árvore do livramento hoje é Jesus. Ou abraça com ele para subir, ou vai perecer também. Então 3 andares: salvação, purificação, santificação. Tá vendo? João 10, 9. João 10, 9, é isso mesmo? Deus andava. Não era milionário. Aquela madeira toda, né? Olha, Nós vemos madeira toda. ele realmente tinha uma condição boa de vida. Tinha uma condição boa de vida. Mas quanto tempo demorou? Ele ficou 40 anos pregando, não é? 10, 9, milionário. Ele Amém? ficou 40 anos pregando que veio o dilúvio. Vamos correr, vamos para nós pegar? Então nós colocamos aí, Robolão. Lê para mim o esboço aí, irmão Ricardo. Você tá derrubando. Introdução. Propósito e tema do provérbio. Capítulo 1, versículos 1 a 7. 13 discursos à juventude sobre a sabedoria. Olha, esse discurso que está falando aí é a coisa mais linda. Só mexeu com prostituição, que é coisa profunda, como é que a pessoa pode viver. É por isso que eu falei aqui, esses 13 itens aqui, irmão, esses 13 itens aqui ensinam você a viver na direção divina. É por isso que eu falei na aula passada
que quando uma pessoa se converte, você ensina ele a ler o livro de Salmo. Por quê? É o livro da comunhão do homem com Deus. Você fala com Deus, Deus fala com você. Você falou, errei, Senhor. Ele falou, vou te perdoar, você não erra mais não. Senhor, errei outra vez. Para de brincadeira comigo, hein? E tal. Aí, acabou de Salmo, vai no livro da comunhão do homem com o homem. O que quer dizer? O livro de Salmo é vertical. E o livro de Provérbio é horizontal. Ensina a ser próximo da empresa, ensina a ser muito virtuosa, ensina você a viver, ensina também tudo direitinho. Se alguém perguntar assim, como é que vai para o inferno? Então, você quer saber que é Provérbio 15, 24. Vou ler. Para o entendido, o caminho da vida é para cima, para se desviar do inferno que está embaixo. Então quer ir para cima. Então ele ensina tudo. Tudo. É livro de Salmo, é livro de Provérbio, livro da comunhão do homem com o homem, quer dizer, como viver na terra dos padrões de Deus. E depois lê o livro de Provérbio, lê Eclesiastes. Pastor, é isso que eu ia dizer, mas quando se lê assim tudo seguido, a ideia com que eu fiquei é que o Eclesiastes vem completar. Não foram escritos na mesma altura. Exatamente. Mas tem a mesma linha de pensamento. Exatamente. Olha, não pegou o que eu estou dizendo. Eu falei, terminando o provérbio, lê Eclesiastes, que prossegue as orientações. Por exemplo. Começa a desvalorizar o que não interessa. Tudo não. Quer ver coisa tremenda? Jesus de Nazaré, que coisa boa. Olha bem, Eclesiastes capítulo 3. Tudo seu tempo determinado é tempo para todo propósito debaixo do céu. Tem tempo de chorar, tempo de rir, tempo de plantar, tempo de colher, tempo de tudo. Há tempo para tudo. Tá bem? Mas, se na lei Eclesiastes 7:29, olha que coisa linda. Vede isto, tão somente é cheio de Deus fez um homem reto, mas ele buscaram muita invenção. Deus faz o homem para não fumar, porque eu estou pronto a dizer, se fosse para nós fumar, Deus tinha colocado em nós um chaminézinho, não tinha, irmão. Porque nós fizemos no laboratório de ciência, fizemos um teste, um cigarro num filtro, e queimou ele, ou não fica uma borra tremenda, chamada nicotina. Eu fico pensando como é que uma pessoa fuma 3 mais cigarros por dia. E esse negócio todo vai para onde? Pulmão fica manchado. Deus fez um homem reto, mas estou dizendo, tudo que faz fora. Ó bem, 5:10. O que ama o dinheiro nunca se fartará de dinheiro. E quem amar a abundância nunca se fartará da renda. Então a pessoa por exemplo, abra aí Provérbio 20. Provérbio 20. Abriram? Olha bem, ouça aqui. Beber bagaça, café, cachaça aqui. Olha aí, Provérbio 20, versículo 1. Olha bem, versículo 1. Não, o vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora, todo aquele que encher a cara nunca será sábio. 20, versículo 1. Mas como é que fica o bêbado? Vou ler como é que fica o bêbado. O Roberto lê para nós como é que fica o bêbado. Não, quem vai ler? Aí, lê aí, maneira, como é que fica o bêbado. Capítulo 23, versículo 30 a 35. Olha que engraçado como é que fica o bêbado. 30. Para os que se demoram perto do vinho, para os que andam buscando bebida misturada. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. Para aí. Marcos separou aí, você vai continuar a leitura. A irmã falou que não pode nem olhar para o copo, a pessoa pode beber tem pouco tempo. Você vai continuar, tá? Aí a Mariana está falando aí que a pessoa parou de beber tem pouco tempo. E ele vai namorar. Gente que está com o copo cheio e fica olhando lá, namorando. E disse
que ele tem um colorido bonito no copo, vinho, que tem o poder hipnótico, o poder da serpente de atrair. Atrai, ele volta e chapa a cara. Hein? Bebe à vontade. E depois bebeu, Mariana? E depois bebeu, continua a leitura. O seu fim morderá como a cobra, como o basilisco picará. Fica aí, vai ler mais pra mim. A irmã Leonardo tá falando que depois pra cara cheia fica bravo, diz que bate em todo mundo, diz que fica. Aquela é uma porcaria de um homem assim, bonitinho, magrinho. Eu bato todo mundo, que eu sou forte mesmo, que eu mato todo mundo. E depois, continua. Os teus olhos olharão para as mulheres estranhas, e o teu coração falará perversidade. Peraí, mas continua a leitura. Disse a irmã que eu começo a mexer com mulher passar na rua, pra mim, se passar até filho do irmão dele, ele fala besteira com ela. Ixi, com a cara cheia de cachaça. Aí a polícia pega ele, leva lá, prende ele, dá um couro nele. Tá vendo? Continua a leitura. Como é que fica o bêbado em pé? Você viram? Lê aí, Mariana, como é que fica? E serás como o homem, como o que dorme no meio do mar. O mar é assim, ó, e o bêbado fica assim também. Continua. E como o que dorme no topo do mar. Você já viu um maço com a bandeira ali? A bandeira fica assim no vento, tá? Assim o bêbado Fica igual. Continua a leitura. E dirás, espancaram. Para aí Mariana falou que aí a polícia pegou e levou preso. Espancaram. Chegou no couro, todo no couro. No outro dia que acabou a cachaça,